Olá, vamos falar hoje sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus estava em Jerusalém ainda, era a festa da dedicação do templo, era inverno, e Jesus estava ali andando junto com os apóstolos, entre as pessoas, conversando, pregando. E aí as pessoas foram, os fariseus, os doutores da lei, os judeus foram cercando ele. Imagina, o pessoal vai cercando, formando aquele círculo em volta assim, e de repente eles se viram bem no meio, e aquela multidão em volta deles cercando, e os doutores da lei perguntando para ele, até quando você vai manter suspenso se você é o Cristo, aquele que tem que vir ou não? Ele falou: gente, eu já cansei de falar para vocês. Eu falei que eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quem me segue não anda nas trevas. Quem crê em mim terá vida eterna, não morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o Filho de Deus. Quando ele falou que ele era o Filho de Deus, foi o estupim da bomba, da confusão. E pegaram pedra para tirar nele e tal. E eles, no meio daquela confusão, eles escaparam e saíram dali e foram para Galiléia, lá onde ele foi batizado, lá perto no Rio Jordão. E lá eles ficaram anunciando o evangelho lá. Jesus ficou por uns tempos lá. Até que ele recebeu a notícia de que o Lázaro estava doente. Alguém chegou e falou para ele, falou: Jesus, Lázaro está doente, seu amigo, que você gosta tanto, está doente. Aí Jesus fala: mas essa doença não é para a morte, não. Essa doença é para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja exaltada. E ficou mais 2 dias ali. Aí depois, quando eles vão saindo dali para ir para a Judéia, os apóstolos ainda falam para ele, mestre, mas nós vamos voltar para a Judéia. Lá eles tentaram matar a gente, vamos acabar matando. Aí Tomé ainda fala: não, mas se for preciso a gente vai morrer com o mestre. Aí tocaram para a Judéia, para chegar em Betânia. E quando chegou lá perto, ele mandou chamar Marta, Aí Marta foi conversar com ele. Então Marta falou: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Já faz 4 dias que está sepultado, Mas mesmo assim eu sei que o que pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus falou: mas teu irmão vai ressuscitar. Ele falou: eu sei, no último dia, Então Jesus falou para ela assim: mas você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais? Ela falou: creio, Aí depois que ela conversou com Cristo, ela foi chamar Maria, dizendo: o mestre está aí. Aí Maria foi lá, foi ao encontro dele, e o pessoal que estava consolando Maria foram tudo junto atrás, aquela rebuliço e tal, aí foram lá no túmulo onde Lázaro estava enterrado. E existia uma crença entre os judeus que depois que a pessoa morria, a alma da pessoa ficava vagando fora do corpo até o 3º dia. Mas no 4º dia o corpo entrava em corrupção. E Jesus esperou justamente esse tempo para mostrar que ele tinha condição de tirar Lázaro da região dos mortos. E assim ele fez. Aí ele chega lá onde Lázaro está enterrado, que é numa gruta. Ele pede para eles: tiram a pedra, E Jesus chorou. Ele realmente chorou, mostrando a sensibilidade dele, de ver o amigo dele morto, de ver a aflição das pessoas, a tristeza das pessoas. Ele é humano, e ele chorou a morte do seu amigo. Aí ele pediu para tirar as pedras, tira a pedra da porta. Aí tiraram a pedra da porta, e ele chamou: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro saiu. Às vezes passa despercebido para a gente, Mas Lázaro estava todo enfaixado. Como que ele saiu de dentro do túmulo, De dentro da gruta? Rolando, pulando, a gente não sabe, Mas aí depois ele fala, ao que Lázaro sai, ele fala: agora vocês tirem as faixas dele. Então fica pra gente nessa pouquíssimo tempo que a gente conversa, nessa relato bem rapidinho da ressurreição de Lázaro, porque logo depois Jesus vai para Jerusalém, e aí depois já entra na questão da paixão dele,
Mas fica para a gente algumas lições. Primeiro, saber esperar, né? A primeira lição que tiramos sobre a ressurreição de Lázaro é saber esperar. A Bíblia nos ensina que saber esperar faz parte do nosso exercício da fé. A fé está diretamente relacionada com a paciência, que nada mais é do que saber esperar, né? Porque os planos de Deus são os melhores para nós, para os seus propósitos, mas nós temos uma natureza imediatista, por isso praticar a paciência é fundamental para o cristão. A gente tem que precisar saber esperar, a gente pede, mas a gente tem que saber esperar, né? O segundo que a gente pode tirar, o segundo ensinamento, ser amigo de Deus, né? A gente viu que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Deus. Então, ser amigo de Jesus é imprescindível. Nós não podemos ser inimigo de Jesus. Jesus mesmo fala: quem está comigo anda na luz, não anda nas trevas. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Quer dizer, eu sendo amigo de Jesus, eu tenho tudo. Tudo que ele pedir para o Pai vai fazer, né? Então, é ser amigo de Jesus. Esse é uma outra. E Jesus chora ali, né, pelo amigo dele. Então, isso para a gente toca muito profundamente, né, que a gente tem que ser realmente amigo de Jesus. E depois que Jesus nos chama, como chamou Lázaro. Ele chama a gente primeiro, para depois tirar as amarras. Então, às vezes, a gente escuta o chamado de Jesus, mas a gente fala assim: primeiro eu vou parar de fumar, vou parar de beber, eu vou emagrecer, eu vou ficar, eu tenho vergonha de ir, não vou agora, eu vou aprender a conversar, não ficar no meio do público, Jesus não quer saber disso. Jesus chama, a gente tem que atender o chamado dele, e depois a gente vai tirando essas amarras, assim como ele fez com o Lázaro. Primeiro ele chamou Lázaro para fora, vem para fora, né? E depois tiraram as amarras de Lázaro. E engraçado, interessante, né? Não engraçado, interessante, que ele pede para as pessoas fazerem, porque o milagre ele faz, o impossível ele faz. As pessoas têm que fazer o que é possível, é tirar a pedra. Qual pedra que está trancando a nossa vida? Né? Quais as amarras que estão nos amarrando, que não deixa a gente escutar o chamado de Jesus, que impede da gente seguir Jesus? Então, o milagre Jesus faz, o impossível. O resto é a gente que tem que fazer. Então fica essa mensagem, né? Nessa curta conversa, que Jesus nos chama, nós temos que ser seus amigos, e ele não quer saber o que a gente tem, se a gente está com pecado, está sem pecado, como é que está, quais as amarras que estão nos segurando. Ele chama a gente. Assim que nós atendermos o pedido dele, nós teremos condição de tirar essas amarras que nos prendem. Que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria e discernimento para que nós possamos seguir o chamado de Jesus. Um abraço, até a próxima.